Meu nome é Gabriel Caldas, sou nerd há mais de 30 anos. Comecei aos 6 com Star Wars, e desde esse momento em diante, a minha vida, como muitas pessoas, a Marvel se tornou a minha versão de universo com os quadrinhos. Antes disso, cheguei a colecionar revistas do Superman, bem na época da morte e o retorno dele. Meu nome é Jader Neto e me especializo no estudo da nerdologia há 21 anos. Encontrei minha vocação com 2 anos quando fui ver o primeiro filme da trilogia do Homem-Aranha nos cinemas. E passei muito tempo lendo gibis, mas ao longo dos anos migrei para a cultura geek ocidental, com mangá e anime. Mas até hoje tenho muito contato e um grande carinho com a cultura geek do ocidente. E como muita gente, o desenho animado do Batman dominava minha manhã regularmente. E junto com o Homem-Aranha e X-Men, fizeram a base para eu seguir os personagens. Depois, e até hoje, as animações da DC são as minhas favoritas. Em se tratando do Batman, os jogos da trilogia Arkham, sem dúvida alguma, trouxeram a complexidade e toda a profundidade do personagem à tona para mim. Quando se trata de DC, tanto a Bat-Família quanto a família kryptoniana foram a minha porta de entrada. Lendo inúmeros gibis, tanto do Batman quanto do Super-Homem, mas também do Superboy e do Capuz Vermelho. Foi a minha forma de me apegar ao universo, mas hoje em dia as páginas dos quadrinhos não são o único lugar de se encontrar os nossos heróis favoritos. Então entramos na era de Zack Snyder. Vindo das veias da trilogia do Nolan, venho acompanhando esses filmes desde a primeira imagem revelada de Henry Cavill, como Super-Homem. E eu estava animado. Poderia ser o momento certo para fazer o personagem com justiça. E não o acidente que foi Superman o retorno de Bryan Singer. Mal eu sabia que hoje em dia esse filme, mesmo sendo ruim, ainda tem aspectos melhores do que Snyder fez com Superman. O tom realista que eles quiseram dar ao personagem simplesmente não funcionou com o que ele representa. Pessoas queriam que ele diz que o S no peito representa, mas não é isso que acontece na tela. Eu sentei ali e vi toda aquela luta de Dragon Ball e uou! Ele vai ter que parar para salvar as pessoas, sabe? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo vai ser complicado. Eu esperei. Assim como aquelas pessoas debaixo daqueles escombros, eu tinha esperança que ele ia salvar alguém. Mas ele não fez. Ele preferiu parar tudo e ir para dar um beijo sem graça naquela repórter que ele conheceu há 3 dias atrás. E o problema é que esse não é o Super-Homem. Teve até galera que gostou dessa pegada mais realista, com ação desenfreada do Snyder, mas quem leu o gibi não gostou da representação do personagem. E isso aí ficou evidente na bilheteria, né? Homem de Ferro 3, o filme mais controverso dos filmes da trilogia de Robert Downey Jr., fez 1,2 bilhões de dólares. E o Homem de Aço, o super-herói mais conhecido da cultura pop, não fez nem metade disso. Então, para competir com a Marvel, a Warner acelerou o processo. Não precisamos perder tempo fazendo filmes para cada personagem. Vamos ser inovadores e vamos fazer diferente, apresentando todos os personagens para fazer um filme da Liga da Justiça. E em um filme colocamos o Batman contra o Super-Homem e o Snyderverse estava planejado. Parecia até uma forma de fazer diferente. Eles tinham um plano, 9 filmes, e somente 3 deles realmente aconteceram. Você não pode fazer os 3 personagens principais, que são distintos em seus temas e inclinações de como aplicar justiça, em um só filme e esperar que isso dê certo. Não pode começar com o símbolo da esperança totalmente perdido depois de ter matado o último sobrevivente da sua raça.
pegar o Batman, que tem toda uma filosofia de fazer justiça de não matar, ignorar tudo isso, fazer ele já cansado, desesperado, metralhando capangas com um carro-tanque, ao mesmo tempo que o Coringa ainda está vivo, mesmo depois de ter matado um de seus Robins. Jesus, Alfred, count the dead. Thousands of people. What's next? Millions. He has the power to wipe out the entire human race, and if we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. And we have to destroy him. You don't want to kill me. I'm your best friend. Ele simplesmente não é consistente na sua visão desconstrutiva de seus personagens. É claro, você não pode apresentar os outros membros da Liga da Justiça em um e-mail de arquivos do Lex Luthor. O Snyder disse que ele matou o Super-Homem em Batman vs Super-Homem para forçar o Batman a criar a Liga da Justiça. Mas, na verdade, quem fez isso, de acordo com ele mesmo, foi o próprio Lex Luthor, que até criou os logos de cada membro da Liga. Isso tudo em um filme em que um repórter não sabe quem é o Bruce Wayne. E a motivação dele é que não pode haver um poder absoluto com bondade absoluta, porque o pai dele era poderoso e um babaca com ele. Logo, se o Superman for todo poderoso e bom, o pai dele era só um babaca. No man in the sky intervened when I was a boy to deliver me from Daddy's fist and abominations. A força motriz do filme, tudo é porque Lex Luthor tem daddy issues. And I am... no. A produção do filme da Liga da Justiça em si foi uma história extremamente conturbada, com o estúdio vendo as críticas negativas tanto especializada quanto do público, isso enquanto o Snyder já estava gravando o novo filme. Com isso, houve uma pressão em cima dele para deixar o filme mais leve e divertido, o que, se tratando do diretor, era algo extremamente impossível. A trágica morte da filha do diretor, que fez com que ele perdesse as forças para lutar para o filme, que fez com que o estúdio chamasse Joss Whedon para cuidar na reconstrução do filme, e gravações de novas cenas. Uma sequência de circunstâncias tanto trágicas quanto desastrosas de executivos desesperados para soltar o filme o quanto antes possível, para assim garantir seus bônus de salário. O resultado foi a versão de cinemas e um novo massacre de críticas negativas. Então, após anos de campanha e clamor de seus fãs, o diretor foi capaz de terminar a sua visão para o filme. E hoje estamos aqui para finalizar a análise dessa adaptação, a mais controvérsia de uma revista em quadrinhos de super-heróis de nossa geração. A visão de Snyder, sem sombra de dúvidas, prega por mostrar esses personagens em uma grandiosidade que a fotografia aplicada por Snyder, mesmo com saturações das cores retiradas quase que por completo, ainda seja realmente digna das artes de uma revista extremamente bem desenhada. Isso, unido ao seu já conhecido amor por câmera lenta, mostra o filme em constante admiração para o que está no quadro. Isso unido aos recursos musicais usados na trilha sonora, assim como nas músicas utilizadas nas montagens de videoclipe. Remanescentes do começo da carreira do diretor pausam o filme com cada herói tendo seu pequeno videoclipe introdutório. Já que o filme seria o ponto de partida de todos os heróis dos filmes para os seus projetos solos no Snyderverse. O resultado é bonito de se ver, mas ao mesmo tempo é uma das claras razões por que terminamos com um filme de 4 horas de duração. Algo que uma edição mais afinada do diretor e a perda de momentos desnecessários, como mostrar protocolos de segurança da Star Labs, Alfred ensinando Diana a fazer um chá, tornaria um filme mais compacto. No entanto, o que essa versão sem dúvida brilha é dar ao personagem do Cyborg o devido respeito em sua construção como um personagem.
motivações e amplitude de seus poderes, o que definitivamente não foi explorado na primeira versão do Cyborg. Aqui, Cyborg é exibido como um deus no terreno digital, capaz de influenciar o planeta inteiro de uma forma muito mais grandiosa e até mesmo pessoal, ao ajudar uma família em problemas financeiros, com um simples ajuste na continha bancária da matriarca da família. Aquaman tem o seu conflito interno com a sua origem atlantiana, mostrada basicamente como a premissa para o seu futuro filme, que, assim como o sotaque britânico da atriz Amber Heard, foi alterado no filme solo de sucesso que saiu em 2018. Flash ganha muito mais espaço com a sua demonstração inicial de seus poderes, novamente em forma de videoclipe, o que com humor mais apurado com o resto do filme, em contraste com a versão original, além do uso mais extremo de seus poderes no final do filme. E então chegamos na Mulher Maravilha, mais uma vez vista pelos olhos do Snyder. Levando em consideração o que ele mostrou, a continuação de Patty Jenkins no filme solo dela não teria muitas diferenças. É uma guerreira que está desconexa do mundo. Assim como o Zack Snyder está desconexo com a realidade ao fazer a Diana explodir um cara na frente de crianças. Na versão de Joss Whedon, um bandido fala: I don't believe it. What are you? A believer. Usa os braceletes, corta para branco e pronto. A cena termina. Sabemos que ela salvou as pessoas com uma mensagem de esperança. I don't believe it. Believe it. Na visão de Snyder, ela explode o cara, a parede do prédio, e depois fala para uma menina que se pergunta tudo o que está acontecendo. You okay, princess? Can I be like you someday? Diana, que acabou de obliterar um ser vivo na frente de todas essas pessoas inocentes, responde: You can be anything you want to be. Eu não estou defendendo a versão de Joss Whedon, que não é melhor do que esse filme, mas mesmo ele sendo um babaca completo e um monstro de pessoa, conseguiu perceber que a mensagem que explodir um cara na frente de crianças não era o que a Mulher Maravilha significa. E como o Snyder não prestou atenção nisso? Como isso não entrou na cabeça dele ao fazer essa cena e ao deixar essa cena no filme, mesmo 4 anos depois que o filme saiu? Não sei responder. E eu acho que nem ele. O filme em si não muda sua narrativa na versão de Snyder, ganhando bastante contexto e motivações para os personagens, principalmente o vilão Steppenwolf, que fica mais completo, com um arco de busca por redenção aos olhos do verdadeiro mestre por trás de tudo, Darkseid. Ele, que toma a cena de flashback na luta milenar do passado, que era na versão original de Steppenwolf, agora é apresentado aos heróis no final do filme, e se tornará a ameaça para os heróis no futuro. Futuro esse tomou ainda mais conteúdo com as cenas novas filmadas por Snyder, colocando mais uma cena de pesadelo de Bruce, com cenas que viriam a acontecer com direito à participação de Joker de Jared Leto, que pelo visto no futuro ganhou um pouco mais de noção do seu ridículo e fez cirurgia para tirar essas tatuagens emo. E para os leitores de quadrinhos, vocês podem ter percebido que esses flashes do futuro, tanto originalmente o que o Cyborg viu, quanto o que o Batman sonha no final, implicam que vão ter, ou supostamente iriam ter, histórias muito famosas do quadrinho exploradas no Snyderverso, quanto o próprio Super-Homem do Mal após a Lois Lane morrer, que é um conceito explorado em Injustiça. Outro fanservice que o diretor infelizmente falhou ao incorporar nas 4 horas foi a participação do Caçador de Marte, que em cenas novas toma a forma de Martha Kent, em uma cena até interessante com a Lois, mas roubando assim o desenvolvimento da própria mãe do Clark. E, ao mesmo tempo, na cena final do filme, se apresentando de uma forma bem estranha, fechando o filme e cortando toda a força dramática da cena anterior.
Em conclusão, o filme em si é uma obra superior à sua primeira versão, e uma vitória para o diretor que merecia ter a sua visão respeitada pelo estúdio. Mas, ao mesmo tempo, é um reflexo claro de uma visão dos personagens que não tinha agradado grande parte do público que busca ver uma representação mais fiel dos personagens. Com a motivação de desconstruir os conceitos e personagens, Snyder atropela até mesmo as motivações de seus próprios personagens para mostrar uma Liga da Justiça derivada do seu personagem mais marcante, onde o Super-Homem tem pouco mais de 10 minutos de tela, um uniforme preto só por motivos de ser outra cor, que realmente nunca é explicado no filme, e a promessa de que em filmes futuros ele seria o antagonista e responsável pela devastação do planeta em nome de Darkseid. Uma história válida de se contar, porém sem o peso dramático que poderia ter, já que nunca chegamos a ver esse super-homem como um grande símbolo da esperança, o que foi prometido desde o primeiro filme, o que resume bem a jornada de Snyder com os heróis da DC. Mesmo que a história dessas lendas seja contada com cores mudas e um tanto quanto turvo no heroísmo. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right?